Mais um dia, quero saudar todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, trazendo o pão do céu, uma palavra de Deus para o seu coração e para a sua alma. Hoje nós vamos meditar no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 22, versículo 14, que está escrito assim: Depois destas coisas, provou Deus a Abraão, dizendo-lhe: Abraão, ele lhe respondeu: Eis-me aqui. Então disse-lhe Deus: Toma o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá e oferece ali em holocausto sobre um dos montes que te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, albardou o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque seu filho, tendo cortado a lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus lhe ordenara. Ao terceiro dia levantou Abraão os olhos e viu o lugar de longe. Disse Abraão a seus servos: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o menino iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para vocês. Tomou Abraão a lenha para o holocausto e o pôs sobre Isaque seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na mão, e foram ambos juntos. Então disse Isaque a Abraão, seu pai: Meu pai. E ele respondeu a Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e sobre ele pôs em ordem a lenha, amarrou Isaque seu filho, e deitou-se no altar em cima da lenha. Estendendo a mão, pegou no cutelo para imolar seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. Respondeu ele: Eis-me aqui. Então o anjo disse: Não estendas a tua mão sobre o rapaz, não lhe faças nada. Agora sei que temes a Deus, pois não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os olhos e olhou e viu atrás de si um cordeiro, preso pelos chifres, entre os arbustos. Foi Abraão, tomou o carneiro e ofereceu o holocausto no lugar de seu filho Isaque. Assim, chamou Abraão aquele lugar: O Senhor proverá. Dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Ou seja, Abraão tinha mais ou menos 116, 117 anos, porque ele esperou 25 anos. Quando Abraão tinha a idade de 100 anos, Isaque nasceu. E quando Isaque nasceu, que ele se tornou adolescente, um garoto, ele começou a amar mais a Isaque do que a Deus. É tanto que Deus diz: Pega teu filho, teu único filho Isaque, a quem tu amas. Ou seja, o que é idolatria? Idolatria é tudo aquilo que você põe no lugar de Deus. Como disse Jesus: Onde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. E tesouro não é só dinheiro, prata, ouro ou joias. É tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus, e Deus não aceita segundo lugar na vida de ninguém. Ou ele é primeiro ou não é. E isso foi o que aconteceu com Abraão. Deus, por ver que o seu coração estava no seu filho, ele disse: Já que você está com o seu filho no lugar dele, no meu lugar, você vai fazer o seguinte: você vai oferecer seu filho a mim em holocausto. E Abraão, obedecendo à voz divina, pega o jovem e vai. Você vê que fé não é um sentimento, que levou 3 dias de onde Deus falou com ele até o lugar para o holocausto. Chegando lá, Abraão faz o altar de pedras, coloca a lenha, amarra o menino. E na hora que ele levanta o cutelo
para imolar, para matar o seu filho. E depois de seu filho morto, ele ia queimar e oferecer em sacrifício a Deus. Quando Abraão faz isso, ele diz: Abraão, Abraão, não faças nenhum mal ao menino, porque hoje eu sei que temes a Deus. E porque não me negaste o teu único filho? Aí ele olha para trás, vê preso entre os arbustos um cordeiro, e ele sacrifica o cordeiro no lugar do seu filho Isaque. No Evangelho de João, capítulo 8, versículos 56 a 58, está escrito assim: O vosso pai Abraão exultou, se alegrou por ver o meu dia, viu e alegrou-se. Disseram os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus: em verdade, eu digo a vocês, que antes que Abraão existisse, eu sou. Ou seja, aquilo que Abraão amava ia ser sacrificado, que era o seu único filho que ele amava. Ou seja, e o que é que ele faz? Ele oferece a Deus. E na hora de oferecer, Jesus disse que Abraão se alegrou por ver o dia dele. Ou seja, que Jesus tomou o lugar de Isaque naquele sacrifício. Que era para ser Isaque ser morto, Jesus pega, simbolizando o cordeiro, é pego e colocado naquele altar e é sacrificado e queimado em sacrifício a Deus. Eu te pergunto hoje, o que está no seu coração? O que você tem amado mais do que a Deus? Que tem te mantido cativeiro nessa situação e nesse momento, nessa fase da sua vida que você está vivendo, porque você tem amado as coisas que têm te afastado de Deus, você tem tido prejuízos não só materiais, não só emocionais, mas espiritual. E sua alma está gritando por socorro e desespero. E pela palavra de Deus, é para você pagar pelo que você comprou, né? Mas Jesus está aqui, neste dia, dizendo: eu morri por você. Se você gritar por socorro de coração, não da boca, mas de coração, se é Jesus, eu não consigo sair desse abismo, ele vai ao teu encontro, porque ele não rejeita um coração contrito e aquebrantado. Ou seja, isso está custando até a sua vida. Isso que você tem amado, como eu li ontem em Provérbios, que aquele que não encontra Jesus, aquele que me aborrece, né, ama a morte. Sua vida está correndo risco. Jesus pode te libertar desse vício, não importa ele que seja. Eu quero dizer que se você olhar para Jesus, eu quero dizer que você clamar por Jesus e entregar a vida para ele, sabe a dívida que ninguém consegue pagar? Como diz em 1 Coríntios 13, ainda que eu der o meu próprio corpo para ser queimado, não paga a dívida que você tem para Deus. Se você entregar a sua vida para Jesus, ele já pagou na cruz do Calvário o seu pecado e a sua culpa, e ele te absolve. Em Colossenses, capítulo 2, versículo 14 e 15, está escrito assim: havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós, nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, tirou do meio de nós, cravando na cruz, e tendo despojado os principados e potestades, o expôs publicamente ao desprezo e deles triunfou na cruz. Ou seja, Jesus já pagou para aquele que se entrega a ele. E esse demônio que tem mantido sua vida aprisionada na prostituição, nos vícios da droga, não importa aonde seja, se você clamar por Jesus, ele paga não só a sua dívida que ele já pagou, ele também te liberta do poder das trevas. Jesus te ama e ele quer mudar a sua vida, ele quer salvar você. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.